Bom dia a todos. Estamos aqui, né, num sábado ensolarado, em alguns lugares mais, outros menos, mas um sábado letivo na Universidade Estadual de Montes Claros, para a apresentação do trabalho de conclusão final, né, famoso TCC, monografia, da acadêmica Micaélica Souza Barbosa. E desde já eu agradeço a todos que levantaram cedo, né, para prestigiar a apresentação da Micaela, e principalmente a banca, que aceitou ler o trabalho, e é um prazo curto, né, de tempo, a professora Roséres, a professora Zoraide e a professora Zenilda, que é a suplente da banca, certo? E também, né, as minhas orientandas e amigas que estão aí, né? Vamos começar a, a apresentação. A Micaela, que tem até 20 minutos para contar para a gente a pesquisa dela, porque eu quero ouvir, né? Porque nós ficamos envolvidos tanto com o trabalho e chega uma hora que é bom ouvir o que a Micaélica fez, né? Os orientantes fizeram. Aí, Micaélica, você tem até 20 minutos. Eu vou passar os slides para você. E logo após a fala da Micaélica, eu passo a palavra para a professora Zoraires, depois a professora Rosélis, ou elas vão ficar à vontade para dizer como elas querem se organizar, certo? Então, bom dia também para os familiares da Micaélica, os amigos, né, que estão aí. E desde já agradeço todo o apoio dado à Micaélica. Vamos lá, Micaélica. Bom dia a todos. Bom dia, professora doutora Rosélis Felício. Bom dia, professora Maria do Socorro. Bom dia, professora mestre Zoraide Magalhães. Bom dia, professora Zenilda. Bom dia a todos os presentes. Eu sou Micaélica Souza Barbosa, sou acadêmica do 8º período de Letras Português da Unimontes, Januária. O tema da minha monografia é Estudo do Vocabulário do Pequi em Japonvar, Minas Gerais. Pode passar o slide, por favor. Apresento minha banca examinadora, a monografia apresentada às 8 horas, do dia 16 de dezembro de 2023, a banca examinadora constituída pelas professoras. Professora Maria do Socorro Vieira Coelho, Unimontes, orientadora e presidente. Professora doutora Rosélis Felício, Unimontes, titular. Professora mestre Zoraide Magalhães, UNEB, titular. Professora mestre Zenilda dos Reis, Unimontes, Prof. Letras e Escola Estadual Guimarães Rosa, suplente. Agradeço às professoras da banca pela leitura da minha monografia. Certamente receberemos contribuições relevantes para a melhoria da nossa pesquisa. Próximo slide, por favor. Passou? Passou. Agradecimentos. Primeiramente a Deus, que é a base da minha vida e me sustentou até aqui. A minha orientadora, professora Maria do Socorro Vieira Coelho, pela valiosa orientação, dedicação e apoio contínuo ao longo deste trabalho. A professora doutora Rosélis, pela orientação na escolha do tema, auxílio na elaboração desse projeto, por me ensinar a valorizar a beleza e a cultura do meu povo. A toda a minha família, que contribuiu diretamente e indiretamente para que este sonho se tornasse real. Aos amigos e colegas da graduação, bem como funcionários do campus Unimontes, de Januária, e a todos os informantes desta pesquisa por me receberem em suas casas, me dedicarem parte do seu tempo. Essa pesquisa não seria concretizada sem vocês. Próximo slide. Dedicatória. Aos meus familiares, que sempre viveram da cultura do Pequi, desde o cuidado, exploração até a comercialização, ao povo de Japonvar, em extensão ao povo norte mineiro, que também tem este produto como meio de alimentação e renda familiar. A foto ao fundo é do meu pai, comerciante, catador de Pequi.
E eu gostaria de destacar que todas as fotos presentes na pesquisa, exceto a figura do Brasil em Japonvá, o mapa e a figura da questão 7, não são minhas. Todas as outras são de minha autoria. Organização da monografia. Este trabalho ele se estrutura em 6 capítulos. No primeiro capítulo, abordamos a contextualização da pesquisa. No segundo capítulo, sintetizamos, né, a cultura do Pequim em Japonvá. E o relatório, né, do desenvolvimento do piquizeiro até a frutificação dos frutos. No terceiro capítulo, abordamos o referencial teórico com base na língua, cultura e sociedade, também na sociolinguística e geografia linguística, e fundamentado com os fundamentos da lexicologia e da lexicografia. No capítulo 4, abordamos, né, as metodologias e bem como o questionário semântico lexical da cultura do Pequim Japonvá, que foi aplicado aos informantes. No capítulo 5, fazemos a análise dos dados coletados, e, finalmente, no capítulo 6, tecemos nossas considerações finais sobre a pesquisa, em seguida, a referência e a apêndice 1, constituída por um glossário, produto desta pesquisa. O glossário está constituído em 75 unidades lexicais. Pode passar, Socorro, por favor. Contextualização da pesquisa. A pesquisa ela foi desenvolvida no município de Japonvá, que está localizado na microrregião de Montes Claros, na mesorregião Norte Mineira, em Minas Gerais, possuindo como cidades adjacentes Januária, Lontra, São João da Ponte, Parcelândia, Mirabela e Brasília de Minas. Fica a uma distância de 535 quilômetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e conta com 8.127 habitantes, de acordo com o censo do IBGE 2022. O gentílico japonvarense, nós somos conhecidos como japonvarenses. Próximo slide. Apresento à esquerda o mapa do Brasil, em destaque o estado de Minas Gerais, em vermelho, de forma mais ampliada, o estado de Minas Gerais, destacando em vermelho a localização de Japonvá. Ao lado, as motivações, né, ao topônimo Japonvá, que é formado pelo nome das 3 cidades, que fazem o entroncamento, né, com a rodovia, com a BR-135 aqui, com a rodovia daqui, o Já de Januária, o Ponte São João da Ponte e o VAR de Varzelândia, formando o topônimo Japonvá. A placa ela está localizada aqui dentro da cidade, na BR-135. Os aspectos econômicos e culturais. Grande parte, né, da população de Japonvá possui como renda a comercialização e extração do pequi, o ouro dos sertanejos citados por Guimarães Rosa. O garanço se regalava com os pequins, relando devagar nos dentes aquela polpa amarela enjoada. Aceitei não, daquilo não provo. Por demais distraído que sou, sempre receei dar nos espinhos craváveis em língua. E nós, o garanço reproduzia tão satisfeito. Rosa, 1994, página 253. Grifos nossos, grifada a palavra pequis. Além de contar com o pequi como geração de renda, Japonvá ele também conta, né, com a produção de biscoitos artesanais, o que é tão expressivo na cultura local, que possui até uma festa considerada, né, patrimônio cultural da cidade. Além, né, do extrativismo do pequi, ela também conta com extrativismo de outros frutos do cerrado, como o araticum, também conhecido como articum e panã, o buriti, o umbu, tamarindo e jatobá. Também conta com festejos religiosos, tendo como padroeiro São Geraldo e as festas juninas, dentre outras. Ao lado direito, temos o brasão de Japonvá, demonstrando, né, quanto esses pilares eles são importantes para a cidade de Japonvá, que eles ganham destaque no próprio brasão da cidade. A figura, né, dos biscoitos, representando a festa tradicional do biscoito e a produção dos biscoitos artesanais, o pequi, um dos principais símbolos da cidade, os festejos religiosos, né, a manifestação religiosa, principalmente católica, e a formação do topônimo Japonvá. Proposta da pesquisa. Propomos, nesta monografia, apresentar o estudo do vocabulário do pequi no município de Japonvá,
norte de Minas Gerais, viabilizando uma discussão das influências da atividade cultural do Pequi no léxico dos moradores dessa região. Consideramos a investigação desse tema relevante, pois foi possível, através do estudo do léxico, atestar a relação existente entre língua, cultura e sociedade na comunidade de Japonvar. Questões da pesquisa. Questionamos. Existe um léxico específico para o Pequi Japonvar, no qual são encontradas influências linguísticas do falar norte-mineiro? Há unidades lexicais não dicionarizadas referentes ao furo do Pequi no linguajar dos moradores de Japonvar? Há casos de manutenção linguística no léxico de Japonvar? Hipóteses. Existe um léxico representativo da cultura do Pequi de Japonvar. Nesse léxico, há lexias que fazem parte da identidade coletiva dos japonvarenses e que, embora utilizadas pelos falantes da comunidade, ainda não estão dicionarizadas. A variável idade não interfere no léxico utilizado para se referir ao Pequi, por ele fazer parte da tradição da comunidade e ser transmitido de geração em geração. Objetivos. O objetivo geral: estudar o vocabulário do Pequi e sua estreita relação sociocultural com os eventos de Japonvar, norte de Minas Gerais. Objetivos específicos: apontar lexias que refletem a cultura do Pequi em Japonvar, listar lexias do Pequi ainda não dicionarizadas, apontar os significados das lexias registradas nos dicionários de língua portuguesa, mostrar a correspondência entre lexias do fruto Pequi acatadas pela área científica e o seu uso pela comunidade, demonstrar em que medida o léxico de uma comunidade extrativista do Pequi retrata a realidade cultural desse povo, e, por fim, elaborar um glossário com as lexias identificadas e compiladas. Teoria. A pesquisa se fundamenta-se nos pressupostos teóricos da sociolinguística, Labov, em 2008, 1972, sistematizados por Taralo, 1994, e Molica, 2003, dentre outros, a geografia linguística e dialetologia, de acordo com Brandão, 1991, a lexicologia e a lexicografia, segundo Barbosa, 1995, Biderman, 1984, 1999, 2001, 2010 e 2011, Ferraz, 2006, Lara, 2004, dentre outros. Contemplamos também referências que tratam da relação entre língua, cultura e sociedade, conforme Lyons, 1987, Durante, 1997, Raimes, 1971, e Sapir, 1969. Consultamos também obras lexicográficas dos séculos XVIII, de Blitou, do século XIX, que é uma continuação da obra do padre Rafael Blitou, de Moraes Silva, e do século XX, Freire, também do século XXI, de Aurélio. Metodologia. A pesquisa ela é qualitativa e quantitativa. Também foi utilizado pesquisa de campo, um questionário semi-estruturado, semântico-lexical, com perguntas objetivas e abertas, e a seleção de 12 informantes, e a coleta de dados foi feita através de entrevistas orais. Amostra. Para a seleção dos informantes foram considerados os seguintes critérios: informantes nascidos ou que viveram a maior parte das suas vidas em Japonvar, sendo 2 sexos, feminino e masculino, considerando 3 faixas etárias, jovem, adulto e idoso, sendo 4 informantes de cada faixa etária. A escolaridade ela não foi considerada como critério, no entanto, ela foi verificada. A coleta de dados foi feita através de entrevistas orais, sendo 2 virtuais pelo Meet e 10 presenciais. A transcrição seguiram as regras utilizadas pelo projeto NURC, projeto Norma Culta Urbana, do núcleo da USP de São Paulo. Apresento o quadro de informantes, subdividido pelos códigos, a faixa etária, a escolaridade, o sexo, a profissão e a duração das entrevistas. E por onde foram coletadas as entrevistas, Meet e gravador de celular. Sendo as duas virtuais, feitas pela minha orientadora, Maria do Socorro, e as demais feitas presencialmente por mim. Base para elaboração do questionário. Para a elaboração do questionário foram considerados formulários recomendados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, conhecimentos prévios da pesquisadora e também os conhecimentos por meio de coletas de informações junto aos moradores de Japonvar,
pesquisa etnográfica do desenvolvimento da produção do pequi em Japonvá ao longo de 5 meses, em 2022, e escrita do relatório desse desenvolvimento do pequizeiro até a frutificação e maturação dos frutos, e estudo de referências bibliográficas da cultura do pequi da área da botânica. Apresento o questionário aplicado com os informantes, foi seguido o critério onomasológico, as figuras foram apresentadas junto com as questões, pelo fato, né, do pequi ele ter essas características bastante peculiares. As setas, para identificar melhor a questão a que eu queria me referir. Análise dos dados. O corpus, formado de 472 dados coletados das 12 entrevistas, sendo que 328 refere-se a questões objetivas do questionário semântico-lexical, questões 1 a 24, e mais 4 das questões 25 a 28, que foram questões abertas. Foi submetido a uma análise norteada pelas perguntas, hipóteses e objetivos da pesquisa aludidos no capítulo 1. Seguindo a metodologia da sociolinguística laboviana, da lexicologia e da lexicografia, considerando a metodologia quantitativa e qualitativa. Quantitativa porque trabalhamos, né, com os números e foi necessário para verificar, né, as variações lexicais. Resultados categóricos. Do total de 24 questões, 12 lexias, 50%, não apresentaram variação lexical, sendo bico do pequi, casca do pequi, filhote, flor do pequi, pequi de 1, pequi de 2, pequi de 3, pequi de 4, pequi de 5 e espinho do pequi. Manutenção linguística. Somando a ocorrência de lexias categóricas, 12 com as 8 registradas com percentuais acima de 50%, temos 20 lexias que equivalem a 83,3%. Isso revela que há um caso representativo da cultura do pequi em Japonvá e a variável idade não interfere no léxico para se referir ao pequi, pois ele faz parte da comunidade e é transmitido de geração em geração. Isto é, encontra-se em manutenção, pois está presente nas 3 faixas etárias estudadas, tanto jovem, adulta e idosa. Resultados categóricos, apresenta a tabela dos resultados categóricos. Essas foram as lexias consideradas categóricas: pequi, flor do pequi, ou flor do pequizeiro, casca do pequi, bico do pequi, casca, pequi de 2, pequi de 3, pequi de 1, pequi de 4, pequi de 5, filhote e espinho do pequi. Na segunda tabela de resultados, na segunda coluna de resultados categóricos, foram as respostas proferidas pelos informantes, e na primeira coluna, as questões. Na segunda tabela, o registro com os percentuais acima de 50%. As lexias coletadas, né, acima de 50%. Para a questão 2, botão da flor, botão com 83,4%, roletar ou roletar com a faca, 83,4%, pequi rachado, 84,7%, pequi gêmeos, 76,9%, pequi rajado ou pintado, foi considerada a lexia pintado, nesse caso, com 66,8%, pequi roído foi considerada castanha, com 91,7%, e para a questão pequi ferido, foi considerado pequi ferido mesmo, com 69,24%, e para a questão carne do pequi ou polpa, a que predominou foi carne, com 52,94%. As lexias com maior variação lexical, seguindo, né, a ordem de variação. Primeiro, a questão 18, roer ou descarnar, foram proferidas as respostas: cortar, com 14,28%, descarnar, com 21,42%, despolpar, 3,58%, rapar de faca, 3,58%, roer, que foi a que mais predominou, com 42,88%, roletar, com 3,58%, e tirar a carne, 10,51%. Em segundo lugar, a questão 8, caroço do pequi, que foram ouvidas as seguintes respostas: carne, com 25%,
assim como caroço, 12,5%, castanha do pequi, 6,25%, fruto, 6,25%, polpa, 25%, assim como pequi, 25%. As que mais predominaram nesse caso, tivemos um empate, né, entre carne, pequi e polpa. Em terceiro lugar ficou a questão 21, com castanha do pequi, que foram ouvidas as seguintes respostas. Bala 15%, castanha do pequi com 50%, foi a que mais predominou, e coco e sua variação coquinho com 3,5%. Em quarto lugar, temos a questão 22, com boca, foram ouvidas boca do pequi com 25%, castanha com 8,33%, cumbuca com 50%, a que mais prevaleceu, e uma pessoa disse que não conhecia, que não sabia, 8,33%. Em quinto lugar, a questão 23, pequi ferido, ouvimos broca, 7,69%, estragado, 7,69%, e ferido, a que mais predominou, 79,24%, e podre, 7,69%. Para a questão 16, pequis gêmeos, ouvimos como respostas aleijado, 7,7%, Felipe, 7,7%, gêmeos, a que predominou mais, com 76,9%, e uma pessoa disse nunca ter visto, 7,7%. Apresento a questão 25, em relação aos nomes de pequizeiros. Foram coletados 44 nomes de pequizeiros, em uma frequência de 77 ocorrências. Essa é a tabela, né, com os nomes dos pequizeiros. E aqui apresentar algumas das motivações dos nomes dos espécies de pequi em Japonvá. Vou citar como exemplo o pequizeiro número 20, denominado pé de pequi do meio da rua, com a seguinte motivação do nome, porque o pequizeiro fica no meio da rua, né? Uma motivação de lugar. Pode passar o slide, por favor. Apresento, né, os critérios usados para a nomeação dos pequizeiros, conforme, né, os informantes informaram, são nomeados conforme os viventes, né, os moradores de Japonvá, como homenagens, como o pé de pequi de Jovelina, de seu Osvaldo, ou João da Ana, como a característica da árvore, o pé de pequi do Altão, 5 gaia baixo, e a característica do fruto, como o pé de pequi branco, carnudão e docim, e acontecimentos ocorridos envolvendo a árvore, pé de pequi de fevereiro. Ao lado, eu apresento o pé de pequi do caju, que ele tem essa denominação devido, né, às plantas chamadas cajuzinhos que possuem, né, debaixo da sua árvore. Apresento a foto, né, do pé de pequi do meio da rua. Por esse motivo que ele tem essa denominação, porque literalmente ele fica no meio da rua, como vocês podem observar na fotografia. E a figura 31, pé de pequi do Altão, possui esse nome, né, pela característica da árvore, por ele ser alto. Questões abertas. Das questões abertas, além da questão 25 anterior, em relação aos nomes dos pequizeiros, apresenta a questão 26, gostar de pequi, ou não gostar de pequi, sim ou não, você gosta de pequi? Quanto a essa questão, sobre gostar ou não de pequi, foram coletadas as seguintes respostas: 2 para 2, correspondendo a 14,29% para e muito, 5, 37,71% gosto, e 1 corresponde a 7,14%, gosto muito, 3, 21,43% muito, e 3, 21,43% para sim. Por meio de intensificadores adverbiais muito e muito, gosto muito, podemos inferir, né, uma certa gradação no gostar do fruto. Para a questão 28, licor de pequi, conhece alguma bebida que se faz com pequi? Qual o nome? Conhece outros tipos? Para essa questão, obteve-se as seguintes respostas: 2, 10% para cerveja, 3, 15% para gordura, 10, 50% para licor, e 1, 5% para óleo, 4 para 20% xarope. A gordura e o óleo, eles são os mesmos derivados do pequi. O que varia é a forma que cada informante nomeia, mas são a mesma coisa. Próximo slide, socorro. A questão 27,
em relação à questão arroz com pequi? Conhece algum nome de comida que leva pequi na receita? Conhece outros tipos? Tivemos como respostas, né, as lexias que mais predominou arroz com pequi ou pequi com arroz, correspondendo a 47%, frango com pequi, com 15,6%, e pequi com mandioca ou mandioca com pequi, 15,6%. Essas são as lexias, né, que consultamos nos dicionários. Eles foram consultados em 4 dicionários de séculos diferentes, sendo um do século XVIII, um do século XIX, outro do século XX e um do século XXI. Consideramos na consulta do dicionário, né, as lexias marcadas em negritos. Apresento as lexias dicionarizadas nos dicionários, né, consultados de Blitou, Silva, Freire e Aurélio. A lexia pequi, como vocês podem perceber, ela foi inserida, né, conforme os dicionários que consultamos, apenas no século XX. No dicionário de Blitou, 6 palavras não estão dicionarizadas, no entanto, não possuem a mesma acepção, e 22 não foram encontradas. A diferença é percebível conforme, né, o século, no dicionário de Moraes e Silva, em que 13 lexias já são dicionarizadas, aumentando, né, gradativamente esse número. Em Laudelino Freire, né, 18 lexias dicionarizadas com acepção, 5 não dicionarizadas e 5 dicionarizadas, mas com acepção diferente. Em Aurélio, que é do século XXI, 15 lexias dicionarizadas com acepção, com a mesma acepção dada pelos informantes, 8 com acepção diferente e 5 não foram encontradas. Comparação entre lexias de referências científicas e lexias do corpus Japão-Vá. Em relação às lexias encontradas na área científica, encontramos amêndoa, no entanto, não foi preferida, né, pelos informantes da pesquisa. A lexia caroço foi encontrada na área científica e também foi proferida pelos informantes, assim como casca, castanha. Endorcarpo não foi encontrada na referência científica, mas não foi encontrada na coleta de dados. Espinho foi encontrada tanto na referência científica quanto informada pelos informantes, assim como flor do pequi. Lóculos apenas na área científica, assim como mesocarpo interno, ouriço, pendúculo. Pequi, proferida, encontrada tanto pela área científica quanto na análise, na coleta de dados. Pericarpos, somente na área científica, e polpa, tanto na área científica quanto na coleta dos dados. Putamen, somente na área científica, assim como semente. Correspondendo, né, a 43,75% lexias correspondentes na área científica, encontradas em Japão-Vá, corresponde a 43,75%. Mostrando, né, que há um lexo próprio do pequi de Japão-Vá. Considerações finais. No início dessa monografia, estabelecemos como objetivo investigar o vocabulário do pequi no município de Japão-Vá, observando a identidade e a estreita relação cultural desse fruto com os viventes dessa região. Respaldando-nos nos pressupostos teóricos e metodológicos da sociolinguística e da geografia linguística, da lexicologia e da lexicografia, elaboramos um questionário com 28 questões, que foi aplicado através de entrevistas orais, gravadas com 12 javonvarenses. Os resultados obtidos responderam às perguntas e às hipóteses da pesquisa, e comprovou-se que há um léxico que reflete a estreita relação entre língua, cultura do pequi Japão-Vá. Tal constatação está apresentada principalmente nos capítulos 1, contextualização da pesquisa, e 2, cultura do pequi Japão-Vá. Portanto, é notório que a atividade do pequi, que a atividade cultural também influenciaria na marca linguística, no linguajar desenvolvidos, uma vez que estão em constante contato com a cultura do pequi. Apresento uma reportagem deste ano, né, 2023, sobre a Era do Ouro do Pequi, que mostra, né, a importância do pequi, tanto para Japão-Vá, que ele foi destaque, né, na capa do jornal Estado de Minas. Esse homem da foto é o meu pai, Edinaldo Barbosa, o qual eu me orgulho muito, e foi através dele, né, que eu conheço a cultura do pequi, e que eu conheci, né, e convivo, né, muito bem com a cultura do pequi.
apresentar as referências utilizadas na monografia. E agradeço a atenção de todos. Agradeço a atenção de todos. Aí, muito obrigada, Micaélica, né, pela apresentação, uma aula, e já passo a palavra para a professora Roseles, ou a professora Zoraide, né, como elas combinarem aí. Bom dia. Bom dia. Todos estão me ouvindo bem? Porque minha internet aqui está péssima, viu? Certo, vamos lá. Certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora Socorro, a aluna Micaélica, a graduanda Micaélica, pelo convite. Dizer da minha honra em estar participando dessa banca hoje, em pleno sábado, 8 horas da manhã, né, Socorro? Mas eu sou também desse povo aí de Minas Gerais que madruga, viu? Acordo cedo. E eu quero dizer que eu gostei muito do seu trabalho, Micaélica, muito mesmo. Ele, assim, de certa forma, alegrou muito meu coração, desde o início da capa até o final, até a última página. Por quê? Porque ele fez, assim, avivar em mim uma memória afetiva maravilhosa da minha infância, da minha adolescência, porque também sou norte-mineira, né? Também sou daí dessa região, também adoro piqui, adoro. Minha infância foi colhendo piqui também aí. Lembrei da minha avó, porque nas merendas da tarde a gente sempre comia o piqui com mandioca, cozido com mandioca, e você traz isso no seu trabalho, né? Então foi muito legal isso. Me lembrei de muitas coisas. Seu trabalho é um trabalho extremamente potente, trabalhoso, muito trabalhoso. Você envolve, né, algumas teorias, né, mas de extrema importância. E isso causa-me uma alegria muito grande de ver trabalhos que valorizam a cultura e o linguajar de um povo. Então, eu já, de antemão, quero te parabenizar, né, pelo tema, por esse trabalho tão potente. Acho que você foi extremamente feliz na forma como você desenvolveu o trabalho, o seu percurso. Ainda fiquei mais satisfeita de vendo você expor algumas coisas que eu acho que no trabalho eles não ficaram assim tão claros, né? Mas que eu vou sinalizar aqui. Você respondeu assim de forma metodológica exemplar os questionamentos e as hipóteses que você utilizou para desenvolver o trabalho. Quando eu li o trabalho, eu fiquei pensando, né, que você fundamenta-se nos pressupostos teóricos e metodológicos da geografia linguística, da lexicologia, da lexicografia e sociolinguística. Mas quando eu chego lá no referencial teórico, o que vem primeiro no seu referencial teórico é a teoria da cultura. E essa teoria da cultura, ela não consta lá no resumo. Só que agora, na sua apresentação, você cita a lexicologia, a lexicografia, e aí você já coloca a questão da cultura. Só que eu acho que seu trabalho está tão entrelaçado com a questão da cultura e do léxico, que eu acho que seria interessante dar essa notoriedade para essas noções de cultura que você traz mesmo, né? Então, eu sugiro que, da forma como você fez na apresentação agora, você coloque lá também que você trabalha com aqueles autores, né? Que é o Sapir, o Raimes, né? O Durante. Certo. Achei muito bem feitos os registros de observação que você fez, as fotografias, sua metodologia é extremamente clara,
Sua análise é muito bem desenvolvida, o glossário bem organizado. Então, eu gostei demais dessas coisas, de tudo do seu trabalho. Eu sinalizo lá no seu texto algumas coisas que eu observei, mas que não cabe falar aqui agora, porque depois você pode ler e pode rever essas questões que eu coloco lá. Então, como eu já disse, você responde bem aos questionamentos, mas para mim faltou assim algo importante e que você faz no desenvolver do trabalho todo, mas eu acho que ficou faltando a sistematização, que é quando você levanta o questionamento de que há casos de manutenção linguística no léxico do Pequim Japovar. Você responde muito bem isso, muito bem mesmo, mas no decorrer do seu trabalho, você não fala, você não descreve o que é uma manutenção linguística. E o seu trabalho ele é todo baseado nessa questão da manutenção linguística. Você faz isso muito bem, porque você pega a botânica, você pega o seu registro, não sei se eu posso chamar de registro de bordo, isso aí que você fez durante os 5 meses, né? Você pega tudo isso para mostrar que há uma manutenção, mas lá no referencial, eu acho que falta você fazer ali um parágrafo falando sobre essa questão da manutenção linguística, porque você já traz no texto todo, mas eu acho importante você colocar isso, porque você traz isso como um questionamento da pesquisa, né? E você responde muito bem também a isso. É uma sugestão. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu, assim, vi que você fez muito bem, mas que é uma sugestão para você valorizar melhor, é o percurso para você chegar até o questionário. Porque agora na apresentação você fez muito bem. Você pegou a constituição do questionário, você pegou todos os elementos que te levou à construção do questionário. Mas no texto em si, ele não está valorizado da forma como você colocou hoje. Porque se você volta lá naquela questão do questionário lexical, você simplifica muito, dizendo assim que o questionário foi constituído a partir das possíveis lexias. E, na verdade, não foi só isso que você fez, não foi, Micaérica? Porque você observou, você foi para a parte científica, você fez foto, você registrou, você fez muitas coisas para se chegar naquele questionário da forma como você o aplicou. Então, assim, eu sugiro também que você pegue todos esses elementos que você colocou aí na apresentação e coloque ali naquele primeiro parágrafo, antes de você apresentar a monografia, o questionário. Deixe-me ver aqui. Lá no sumário, na parte das figuras, você esqueceu de colocar a figura 22. Não sei se você observou isso ou foi só na minha cópia. E ela está do trabalho, mas ela não está, ela não consta lá naquela parte. Uma outra coisa que eu também gostei muito, muito mesmo, que foi essa tabela do corpus da monografia, né? Que você coloca assim, questão 1, mas você coloca a resposta, você já coloca as possíveis respostas. Então, assim, eu sugiro que, como uma forma de facilitar a leitura, se você pudesse colocar a pergunta, porque eu ficava assim, voltando lá atrás para poder ver a pergunta e vendo todas as respostas que foram dadas pelos entrevistadores. Pelos entrevistados. Entrevistadores não, pelo entrevistado. Né? Quando você traz aí, no quadro 3, a motivação dos nomes dos pés de piqui em Japonvar, você já me falou aí na sua apresentação, desse piqui que fica no meio de uma rua. Mas, e o piqui de seu Oswaldo? Esse é o piqui que fica no meio da rua? Pode responder, se você quiser. Não, o piqui de seu Oswaldo é uma homenagem a um dos moradores de Japonvar. Sim. Ele não é o do meio da rua, né? Não.
Tá certo, é porque traz esse do meio da rua e o do seu Oswaldo estão juntos, e você grifou o do seu Oswaldo. Aí por isso que eu fiquei na dúvida se o do meio da rua era do seu Oswaldo também. Nesse mesmo quadro, você fala pé de piqui do vale, mas eu não entendi a explicação, porque você coloca, porque em vez de valer muito, ele não vale nada, porque é seco, possui pouca polpa. É isso mesmo? Esse piqui do vale? É isso mesmo, essa foi a resposta dada pelo informante que informou esse nome. Aí ela disse que é porque ele... É meio que irônico, né? Do vale. Não vale nada porque só tem caroço, não tem a polpa. Como se ele fosse... Não é carnudo, é isso. Certo, tá certo. Uma outra coisa assim, que eu fiquei também curiosa para saber, que na pergunta 10, você fala, né, que nome se dá ao piqui que tem este número de frutos dentro. Aí você mostra a imagem, né? Aí eles responderam tudo, mas eles não responderam piqui gêmeos. Você observou isso, né? E na questão 16, ele coloca piqui, ele responde piqui gêmeo. Como se chama um piqui que tem este formato? Você, ao fazer esse tipo de pergunta, você tem uma hipótese por que eles não levantaram a questão dos gêmeos, de piquis gêmeos na número 10? É só uma curiosidade, Micaela. É porque ele possui só 2 frutos, então ele é conhecido como piqui de 2. Para ele ser piqui gêmeos, teria que ter outro fruto grudadinho com ele, que é o que temos na questão 16. Aí o da questão 16 realmente ele é gêmeos, porque você percebe que são 2 frutos envolvendo, né, a casca mesmo, grudados um no outro. E para o 16... Então, não está ligado ao fruto em si, né? Está ligado ao todo. Ao fruto que eu falo assim, a semente, o próprio piqui, está ligado ao formato da constituição dele, como todo, né? É isso? Sim. Certo, tá certo. Deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Não. Essas outras coisas que eu anotei aqui, eu prefiro que você leia dentro do texto e, se for possível, você aceite as minhas sugestões. Mas o que eu quero ratificar aqui é que eu fiquei imensamente grata em ler seu texto, acho texto muito bom mesmo, e você está de parabéns. Como o tempo, Socorro, foi pequeno da leitura, eu dividi com a professora Roseli alguns elementos, viu? Tá certo, professora Zoraide. Micaele. Tá aí, Micaele? Estou. Quer fazer alguns comentários? Eu agradeço, né, as considerações da professora Zoraide, serão certamente consideradas, isso é de grande valia, né, uma segunda leitura para a gente, é de grande importância, a gente perceber, né, os aspectos que não foram abordados, ou que deixaram, né, a desejar, e serão considerados, com certeza. Essa Então, sugestão é só para melhorar o seu trabalho. Não tem, seu trabalho está muito bom, é só mesmo uma contribuição em algumas coisinhas para ficarem mais claras, né? Por exemplo, a metodologia você explica super bem como foi que você fez, né? A questão da faixa etária, a questão dos informantes, a tabela, tudo isso está muito bom. Agora, o questionário que eu acho que você poderia pegar essas informações que você trouxe hoje e colocar lá naquele parágrafo. E também a questão da manutenção linguística, né? Tá certo. Certo. Em relação à manutenção, o professor Zorai está na página 48, a teoria de Labov, com o nome de mudança e variação, está lá.
Eu vi. Mudança, manutenção, conservação, variação, tá na página 48. O fato de ter nome manutenção ou não ter, variação ou não ter, é da teoria da mudança de Laborde, 72, em 1965, né? E a gente pode denominar ou não, tá? Mas está lá na página 48 lá. Né? Mas é porque, como aparece muito a palavra manutenção, e às vezes a pessoa não conhece a teoria de Labov, acho que poderia então trazer, como ela traz em outros momentos, né? Que ela faz assim, ela traz um termo barra outro termo explicando. Talvez seja bom fazer assim também. Né? Pode colocar o nome manutenção lá, né? Mas a teoria está lá, tá? É só para. Né? Mas aí a gente vai. O percurso do questionário, né? Ela conta ao longo da dissertação, da monografia toda, tá lá. Né? Não, eu coloquei isso, só porque ela traz ao longo da monografia. Eu senti falta no momento que ela vai expor mesmo o questionário. O questionário, aí ela apresenta. Ela fala como o questionário foi constituído. A figura 22 está na monografia, né? Colocar as perguntas na tabela, eu acho que a tabela já está grandona, não está? Bem grande mesmo. Se colocar as perguntas, ela ficaria bem. Mas ela ficaria. Foi bastante difícil montar essa tabela, né? A Micaela tentou várias vezes que essa tabela ficasse com todas as informações, mas colocar as perguntas lá, eu acho que perderia até o, o desenho, né, da tabela, por causa dos 44 nomes de pés de Pequi, a tabela ficaria isso mesmo. Não, né? eu não estou falando nessa parte não, Socorro. Estou falando na parte das perguntas fechadas. Sim, não. Ficaria muito repetitivo na monografia, entendeu? Porque já tem um questionário que a gente ficou em dúvida se colocaria na parte de apêndice, né? E aí ela analisa questão por questão, né, Micaela? Vai analisando questão por questão. Então, se ficar repetindo, eu acho que ficaria, né, extenso, eu acho desnecessário, entendeu? Eu, como leitora, não penso assim, mas respeito à opinião de vocês. É uma escolha que a gente fez, né? Até, nós ficamos em dúvida, será que nós vamos deixar, né, Micaela, que o questionário, eu coloco o questionário na parte do apêndice, né, para o texto não ficar tão extenso, né? Porque o questionário está onde? No apêndice. É só ir consultar. Aí nós optamos, né, até porque o questionário ficou muito bem elaborado, né, ela é excelente pesquisadora. Aí nós optamos por deixar no corpo do texto mesmo, né? Enquanto ao PIC gêmeo, professora, eu também fiquei em dúvida e aprendi bastante, né? Porque o PIC gêmeo não é o caroço, é o fato, né, Micaela, que ela pode falar melhor. Né? Explica aí, Micaela, que o PIC gêmeo. O pique-gêmeos, ele não é considerado pelo número de frutos, assim como os piques trigêmeos, quadrigêmeos, de 5, que não é quíntuplos, é de pique de 5 mesmo. O pique-gêmeos, ele é gêmeos, porque não é o fruto de dentro, é o todo mesmo. Tem 2 frutos, se separar com uma faca, vai dar 2 frutos com casca, e não roletando e tendo 2 sementes de dentro, que é o fruto amarelo mesmo. Eu acho que assim dá para compreender melhor. Eu também aprendi isso, né? Confesso que eu aprendi essa parte. Porque eu considerava o pique gêmeo, né? Como está na figura aqui, tá aparecendo aí, Micaela? Apareceu aí? Sim, apareceu.
Eu considerava o pique gêmeo conforme essa figura aqui do lado direito. Né? E aí ela me ensinou que o pique gêmeo é esse aqui. Né? E pelo fato de ter o nome do Pequi, e na questão 15, isso aqui chama Pequi. Isso aqui também chama Pequi. Aí causa uma certa confusão para se a gente não prestar bem atenção no contexto do uso. Né? Eu acho que a professora Zoraide caiu. Está aí, professora? Acho que ela está com probleminha na internet, que ela. Né? Estou ouvindo, estou aqui. Uhum. Certo? Mais alguma observação, professor? Não, pode fazer. Uhum. Aí eu passo a falar, agradecemos, né, Micaele, que as observações da professora Zoraide, vamos considerá-las, né, e passamos a palavra para a professora Rosete. Então, vamos lá, bom dia. Eu sei que é sábado, 8 e pouco da manhã, mas eu estou tão feliz, Micaélica, por todas as coisas do seu trabalho, por todas as coisas que foram ditas até agora nessa banca. Então, você sabe dessa minha alegria, você conhece essa minha alegria. Eu te agradeço muito pelo convite, mas eu agradeço principalmente a sua determinação em seguir com o projeto, e eu louvo o fato de você ter encontrado a professora Socorro como sua orientadora, né, para te conduzir nessa jornada. Eu sei que foi uma jornada, eu sei que ainda é uma jornada, né, porque você não para por aqui. Então, eu quero dizer dessa minha alegria. E eu quero dizer também da minha alegria maior hoje é que eu estou numa banca com pessoas muitíssimo queridas, minha irmã Zoraide, minha irmã biológica, minha companheira de estudo, de escrita, da vida, e minha irmã, a professora Socorro, né, a irmã que a vida me trouxe. Então, eu estou duplamente feliz. São duas pessoas que, além dos nossos laços biológicos e de afeto e de amizade, são duas pessoas com quem eu gosto muito de trabalhar. Não pensem que nosso trabalho e nossa relação é uma coisa do tipo fácil de uma que concorda com a outra, porque não é, e é por isso que a gente se dá muito bem na pesquisa, né? Por isso que a gente se dá muito bem nas coisas que a gente escreve junto, né? Nas coisas que a gente discute. Então, muito obrigada, Socorro e Zoraide, por este momento aqui. Eu quero cumprimentar todo mundo que está aqui para assistir, você, Micaélica, e como não vou dizer o nome de todo mundo, eu vou cumprimentar a minha orientanda Joyce, né, que está aqui desde cedinho com a gente. Obrigada, Joyce, obrigada a todos vocês. Eu vou aqui falar sobre, neste momento, só para a gente não sair do assunto aqui, eu fiquei, assim, incomodada não é uma palavra boa, não, mas assim, é o que me ocorre agora. Quando você fez a pergunta sobre o piqui gêmeo, e você não teve respostas, né? Questões 10, 11, 12, 13, 14, você não tem resposta de nada de gêmeo, fica claro para depois que a gente faz esses comentários, depois que a gente fez esses comentários aqui, que, na verdade, a pergunta 16, ela não se refere a fruto, né? Ao que está dentro do piqui, ela se refere a formato. Mas eu fiquei pensando, será que é interessante deixar aquelas duas fotos para a questão 16? Porque uma foto mostra claramente que é um piqui gêmeo, né? Ele tem uma polpa dividida lá em dois. Mas o que o informante chama de piqui gêmeo é o piqui com outro piqui do lado, mas só em relação à casca. Então, meu encontro não foi nem em relação ao que é polpa, ao que é casca, mas ao fato de ter ali duas figuras, e as duas figuras, pela leitura do seu texto, elas nos levam para lugares diferentes. Uma que nos leva para a polpa, que eles realmente, né, poderiam considerar como piqui
nós poderíamos imaginar como piqui gêmeo e ao que eles realmente consideram como piqui gêmeo. Então, depois, vocês avaliam se aquelas duas figuras ali, naquele momento da questão 16, se não é isso que está nos remetendo para lugares, né, lugares distintos. Era só para não fugir aqui do gêmeo, porque senão eu ia ter que retomar isso lá na frente. Bom, ainda sobre o piqui gêmeo, as respostas deles são assim. Não, ainda sobre a questão 16, né? Que é a questão do formato, que é onde aparece a palavra alexia gêmeos. As respostas são aleijado, Felipe, gêmeos e nunca vi. Mas em algum momento do texto, você coloca uma palavra que não aparece na descrição. Eu anotei aqui, daqui a pouco eu volto a ela, mas ela não aparece na descrição da questão 16. Daqui a pouco eu volto aqui, abro aqui o trabalho e eu te falo exatamente o que é, qual é essa palavra a que eu estou me referindo aqui. Então, vamos lá, como se eu estivesse começando agora. Eu agradeço as gentis palavras que você me dirigiu lá nos agradecimentos. Seu trabalho é um trabalho muito caro, muito importante para mim, porque eu já havia tentado pensar nessa pesquisa com outros alunos do curso de letras que moram na região de Japonvá. Foi você que topou, né? Foi você que gostou, e eu sei que as coisas elas estão marcadas para ser o que elas são, né? Eu acho que foi um encontro bacana, fiquei muito emocionada pelas fotos do seu pai. Enfim, vou só ratificar todas as impressões afetivas que a professora Zoraide diz, porque são as minhas impressões e memórias afetivas também. Então, nós vamos lá. Um carinho muitíssimo especial pela descrição etnográfica que você fez. Achei aquilo de uma beleza e de uma sensibilidade, né? Que seria possível mesmo para alguém que estivesse ali, que entendesse daquilo que estava acontecendo. É claro que um pesquisador de fora da comunidade poderia fazer aquilo, só que assim, depois de muito tempo vivendo e convivendo na comunidade. Então, todas aquelas etapas, aquela descrição assim tão primorosa e ao mesmo tempo tão afetuosa, mas sem ferir a questão do texto científico, né? Achei isso de uma beleza assim, eu não tenho nem palavras para descrever, mas tem um apontamento para fazer. A professora Zoraide disse que na sua apresentação você trouxe algumas respostas aos questionamentos que ela fez, aos questionamentos que eu fiz. Lá na sua apresentação, você diz muito bem da questão da pesquisa etnográfica, mas em nenhum momento a palavra aparece no texto, né? E o que você fez, se não uma belíssima pesquisa etnográfica, né? Você já está ali, você já convive com aquilo, você faz esse relato na sua fala e no texto. Além de estar ali, além de pertencer àquela comunidade, você se dedicou e trouxe esse olhar para cada uma das fases, isso é etnografia, mas você não diz isso no texto. E assim, eu sinalizei no texto um momento em que isso pode ser colocado lá, é só um acréscimo, né, sem prejuízo de quaisquer outras coisas, porque o que você fez foi uma pesquisa etnográfica. Seguindo, eu gostei muito, mas muito mesmo, do capítulo teórico. Eu achei que ele ficou muito bem amarrado, eu achei que você trouxe todos os elementos. Eu concordo com a professora Zoraide, entendo a professora Socorro, mas eu traria ali também a alexia, manutenção, né? Eu colocaria ali, para que outros leitores, né, que assim como eu e ela, não se deparassem com a palavra lá na frente. Tudo bem que a gente sabe que você está falando de manutenção, mas é um texto que vai servir de referência para outros pesquisadores. Então, né, caso você, professora, concordem, eu também ratifico a impressão da professora Zoraide de trazer a palavra manutenção também para o corpo do texto e não só lá ao final. Mas eu gostei demais desse capítulo.
e achei que você, assim, fiquei feliz, né, de saber que a disciplina Tópicos em Lexicologia e Lexicografia, que vocês já viram lá pelo final, né, e lógico, conduzida aí pela mão muito firme da professora Socorro, você fez o que a gente sente falta em muitos textos, de trazer essa definição do que é dicionário, do que é glossário, do que é vocabulário, né? Em muitos textos isso aparece confuso, pode não estar confuso para a pessoa que está pesquisando, mas é necessário que fique claro para quem está lendo. Eu acho que você fez isso muito bem. Então, assim, todo o meu carinho aí para esse capítulo teórico. Eu gostei demais da tabela de número 8, né? Achei que as coisas ficaram, assim, muito bem descritas, muito bem apresentadas. Eu imagino, né, o trabalho que você teve, não é só um trabalho de formato, né, porque o trabalho do formato, esse aí, a tecnologia, a tecnologia pode nos dar, mas o trabalho, assim, do cuidado, né, de não se perder nas informações que você estava fazendo. Achei que a legenda embaixo ficou muito boa. Você, nesse momento, traz, sim, aquilo que você fala da questão que é semântica, não que aqui você estivesse tratando de questões de apontar o que teria mais essa característica ou menos essa característica, mas é uma tabela originada lá na semântica lexical, né? Tem tudo a ver com o seu trabalho. Gostei demais dessa tabela, achei que ela ficou muito bem aí, porque ela sintetizou todas essas coisas. Você poderia ter feito essa descrição, né? Mas, assim, no formato da tabela, eu achei que ficou muito bom. Eu já fiz comentários sobre a questão da metodologia, que eu acho, sim, que como foi feito, né, a palavra etnografia, ela cabe lá na metodologia. Então, eu sugiro, né, que vocês coloquem. Aí, eu gostaria de ir agora lá para o glossário, porque eu fiquei com algumas dúvidas no glossário. Quando você vai apresentar a classificação dessas lexias, né, que na verdade é uma descrição que você faz das lexias, quando você fala em descarnar e despolpar, vou tentar voltar aqui neles, descarnar e despolpar, eu fiquei com dúvida, assim, por que essa classificação, ela seria diferente. E aí eu gostaria que você me explicasse isso. Eu sei que você considerou aqui a expressão, imagino que você tenha considerado a expressão toda, descarnar a castanha do pequi, e depois a expressão despolpar o pequi. Em descarnar a castanha do pequi, você diz nome masculino, só isso, né? E em despolpar o pequi, você limitou-se a classificá-lo somente como um verbo. Eu queria saber qual foi o critério que você pensou, qual foi o critério que você utilizou, e assim, como sugestão, logo antes de entrar para o glossário, quando você traz essas informações todas, né, de que como o glossário será construído, exatamente quando você começa a dizer lá no apêndice 1, né, quando você traz essas letras A, B, C e D, que você explica como é que você está trazendo esse glossário, eu fiquei pensando, né, não sei se talvez pelo tamanho do trabalho, não sei se caberia, eu também não sei se eu estou querendo que o leitor não tenha, não sei, talvez eu esteja pensando num leitor preguiçoso, não sei, é isso que me ocorre aqui. Mas eu fiquei pensando, será que, por exemplo, quando você diz, utilizou NN, nome masculino, e se você fizesse isso em tópicos e trouxesse, não sei, talvez alguns exemplos, não sei se isso seria interessante, mas eu tive, talvez pelo pouco tempo que a gente teve de leitura, né, mas eu fiquei com algumas dúvidas com essas siglas. Não tem problema nenhum de voltar lá e verificar as siglas, o que eu estou dizendo é a título de sugestão. Mas eu gostaria que você respondesse sobre o descarnar a castanha do pequi e despolpar o pequi.
Bom, pelo que eu entendi, é pelo fato de terem o mesmo sentido e eu ter colocado com outras palavras? Seria isso? Não, eu estou falando só em relação à classificação mesmo. Ah, tá. Como eu coloquei nome masculino, no outro ficou incompleto. Isso. E o outro é só verbo, né? Uhum. Eu tô querendo entender, assim, por que a opção? Eu acho que foi mesmo que passou despercebido por mim, porque realmente ficou incompleto essa análise, né? Porque realmente teria que estar, né? É o verbo mais o substantivo masculino pequi. Tá tudo certo, né? Veja que eu fui, apesar do pouco tempo de leitura, mas eu sou uma leitora voraz, né? Então, esses detalhes que, graças a tudo que a gente já viu de linguística, esses detalhes que não nos escapam, porque são detalhes preciosos para o seu trabalho, né? Então, isso aí é uma coisa somente para a hora da revisão. Tudo bem? Então, tá. É como eu disse, era só se vocês quisessem expandir isso, trazer algum tipo de exemplo lá em cima, mas agora também eu não sei nem se isso seria necessário. Eu quero voltar aqui ainda na questão do gêmeo, porque eu quero encontrar lá aquilo que eu falei para você que não apareceu, ele está numa tabela, estou voltando aqui, rápido. O Piqui Gêmeo deu pano para manga para nós, né? Inclusive para vocês também, o professor Socorro acabou de dizer que também não conhecia a definição como ela foi feita aqui, e agora está claro que que o que eles chamam de gêmeo é uma definição não para o que está por dentro, né? Mas uma questão que é do formato. Estou voltando aqui, questão 16. Um pouco ainda na tabela. Questão 16. É o que eu digo, né? O gêmeo só apareceu para essa questão, encontrei. Para mim, é página 74, mas como meu texto está no Word, pode ser que esteja diferente. Página 74, logo depois, assim, um pouco depois dessa tabela que você traz com todas as questões. Termina a tabela com todas as questões. Aí você diz assim, destacamos as lexias que mais apresentam variação lexical pela ordem das questões. Aí você traz questão 8, caroço, questão 16, pequis gêmeos. Aí você traz, né, que apresentaram variação lexical. Pequis gêmeos, 2 pontos. Aleijado, Felipe, gêmeos e pequi de 3. E eu não sei se eu perdi alguma coisa aqui, Micaélica, mas eu não vi aparecer como resposta pequi de 3 para a questão 16. Como a professora Zoraide também pensou muito nessa questão, mas por conta da questão dos gêmeos, né, de formato e de polpa, se ela quiser contribuir aqui, é porque eu não vi. Quando você faz a descrição, né, de quais as palavras que você encontrou, você traz aleijado, pequi, gêmeos e nunca vi. Mas logo abaixo, quando você vai fazer esses comentários, né, quando você traz para o texto o que está na tabela, você destaca as lexias, mas você diz que na questão 16 aparece pequi de 3 para a questão 16, e eu não encontrei aqui. Bom, eu percebi depois também esse erro, né? Esse equívoco aí, só que já tínhamos enviado, né, para a banca, então tarde demais para retirar, mas iremos considerar sim e corrigir, né? Porque realmente foi um erro, né? Um erro meu, e eu percebi também
antes de ontem. Vamos pensar de uma coisa assim que nos escapou. Você sabe bem que quando a gente está dentro do texto, ainda mais de um texto assim, da sua vivência, da sua experiência, do seu pertencimento, né? Há momentos que a gente já não percebe mais isso, e está tudo certo, tá bom? Agora só um comentário. O pique gêmeo já dá um artigo, né, Socorro? Se é formato, se é polpa, essa classificação feita por eles. A questão do pique gêmeo, as duas figuras ficaram porque ela elaborou, ela vive e trabalhou, né? Que ela me contou, ela pegava o pequi e vendia para o pai dela. O pai dela comprava. Olha que coisa incrível, né? A família toda colhia o pequi e aí o pai comprava porque o pai vendia, mas o pai pagava para Micaela. Aí eu falei, seu pai pagava? Pagava, né? Ele comprava na mão dela. Incrível isso, né? Então, o questionário dela foi elaborado por ela. Isso. O tempo todo ela me contestava, não, professora, não é isso, não. Quando eu achava que pique gêmeo são dois pequis, que o pessoal chama de caroço, e a botânica também vai chamar de caroço, né? E para mim é pequi, eu falei com ela, para mim isso aqui é pequi, não é caroço. Só que o fruto fechado, eu também chamo de pequi. Eu chamo o fruto fechado de pequi. O que está, o amarelinho para mim também recebe o nome de pequi. Eu não chamo de caroço, não. De maneira alguma. Mas, como ela é muito mais conhecedora e ela tem autonomia de decidir isso, pelo fato dela saber muito mais do que eu e a família dela também, o tempo todo eu falava com ela, Micaela, olha com seu pai isso. Aí a irmã ia lá, tirava uma foto, ela me mandava 10 fotos para comprovar que era aquilo. Né? Então, na questão da cultura do Pequi, quem sabe é a Micaela, que é a família dela, entendeu? E isso me gerou muita dúvida. Eu falei, vamos colocar as duas fotos, que é para testar. Se tem gente que acha que o pequi gêmeo são dois caroços ou dois pequis dentro de um só fruto, ou são frutos colados. Aí, quando ela me disse isso, me mandou a foto do pequi, um colado no outro, dois frutos, né? Um colado no outro, é que eu vi que, de fato, tem outra semântica, outra interpretação. Aí eu falei, vamos deixar as duas fotos, porque na hora de aplicar, aí sim, você precisa perguntar para o informante se gêmeo para ele são dois caroços, né? Que agora eu aprendi que aqui ele chama caroço, né? Ou se são dois frutos colados um no outro, entendeu? Aí por isso que as duas fotos ficaram. Ela, quando ela aplicou, ela queria resolver essa questão. E quando eu apliquei também, eu falei, agora nós vamos testar o questionário. Aí eu apliquei, e ela não sabia que eu estava gravando, que ela é a informante da pesquisa dela. Ela não percebeu. Ela entrou tanto no meu teste de gravação, né? E eu estava coletando dados com a Micaela. E ela não percebeu isso. Aí, quando eu perguntava, isso, assim, assim, na hora ela não raciocinava assim, parava para pensar, a professora está me perguntando, eu sou informante neste momento. No momento que eu testei com ela o questionário, ela era informante, ela era participante da pesquisa. E eu fiz um teste, né, porque eu vi que ela não tinha como ela ficar fora do próprio corpus dela. Aí, depois que eu terminei de gravar, eu falei, agora a gente vai fazer alguns ajustes e tudo, mas essa aqui é a sua primeira gravação da pesquisa. Aí, depois gravou com outra colega dela, né? Eu gravei, ela participou também, que foi a Tanis, outra informante da pesquisa dela, e que não sabia que ela também seria informante. Ela não sabia. Né? Eu convidei a Tamis, que é me orientando também, faça pesquisa sobre o biscoito Japão-Vá, né? Eu convidei a Tamires para a gente testar o questionário da Micaela. Ela não sabia que ela era informante. Mas você gravou escondido? Não, gente. A Tamires me orientando. Depois eu disse para ela.
né? E ela respondeu também como informante. Então, dá um artigo, sim, isso aí, né? Então, é a justificativa, né? Se o Micael quiser acrescentar aí alguma coisa. Nós ficamos decepcionadas com algumas respostas, porque nós criamos expectativas, né? Expectativas. E nós ficamos assim, um pouquinho decepcionadas com o desejo, mas ciência é ciência, né? Com a resposta que teve, o resultado que teve. Então, assim, eu esperava muito encontrar isso. Ela falou, eu também, esperava muito encontrar tal resposta. Mas é um conhecimento da família dela, né? Eles denominam daquele jeito, mas outros que fazem parte do Japongá, da cultura do perfil, eles ofereceram 2, 3 respostas, né? E ciência, isso é o que aparece. Quer complementar aí? Quero sim. Eu quero deixar claro que no momento que eu fiz o questionário, né, eu expliquei para o informante. Para essa questão aqui, anteriormente, você disse PQ de 2. E esse aqui, como você chama o fruto que tem esse formato? Eu ressaltei, né, a resposta que ele tinha dado anteriormente para a questão do PQ de 2, barra PQ gêmeos, que todo mundo, né, respondeu PQ de 2. E aí todos informaram PQ gêmeos e teve informantes que informaram mais de uma alexia. Por exemplo, gêmeos mais aleijado. E Felipe também, que é uma alexia a mais, que eu coletei e recebi de um informante, e eu fiquei muito surpresa, não sabia que existia essa alexia também, não. Mas depois eu consultei, pesquisei e vi que realmente existe, e refere-se, né, a 2 frutos mesmo, grudados um no outro. E é isso, tinha outra coisa para falar, mas já me fugiu a mente. Se eu lembrar, eu volto. Certo. Então, ela, nas questões, ela testou um pouco, tá? Tanto que ela não escreve sobre essa teoria do pluridimensional. Você conhece por outro nome? Ela testou em todas as questões. Então, qual foi a primeira resposta? A primeira resposta foi tal. Mas você conhece por outro nome? Aí apareceu Felipe, entendeu? Ela testou um pouco do pluridimensional, mas não era o objetivo da monografia, porque eu fui falando com ela e ela foi topando e foi desenvolvendo, e eu com muito cuidado, porque eu sei que é uma monografia. Com certeza. E como eu disse, né, o trabalho de Micael, que é um trabalho muito caro para mim, muito importante para mim, essa questão das 2 figuras aparecerem lá, tá claro agora, mas eu, assim, agora eu estou falando como leitora mesmo. Talvez valesse a pena dizer, quando ele diz gêmeo, ele se refere a formato, né? Porque é claro que pela leitura do texto todo a gente pode intuir isso, mas eu acho que é um dado da pesquisa, né? Que eu acho que deveria constar lá. Mas, Sim, com certeza, né? Isso aí, até dizer que primeiro ela perguntou e depois ela perguntou, mas na questão tem, você conhece por outro nome, tudo? uhum. A questão tem, mas ela não escreve sobre isso mesmo. Não, lógico, né? E fazer... Ela escreve, e sua observação ela é pertinente. Isso. Não, mas deixa para dialetologia pluridimensional lá para o mestrado, né? Socorro, que ela vai, com certeza. Então... Ela está sabendo que ela vai, não, mas ela vai. Mas você já deve ter dito isso aí para ela muitas vezes. Não disse não. Eu vou devagar, né? Não disse não, mas eu vou devagar. Super pronto. Então, estou dizendo, viu, Micaele? Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu mando os textos também, né? Com todas essas observações que eu fiz. E eu estou muito feliz por você, por vocês. Uma alegria mesmo para mim. Finalmente, né? Depois de tantos anos, eu pensando, mas muitos anos mesmo, eu vou dizer para vocês, assim, tipo, desde antes de ter monografia na Unimontes, eu já tinha muito interesse no piqui de Japonvá, embora eu ache, sabe, Micaela, que o piqui de Coração de Jesus, ele é mais gostoso, porque ele é mais vermelho, ele tem mais carne, é só uma brincadeira. Mas eu estou feliz que você tenha levado adiante, né, essa percepção de que a gente estava realmente diante de uma questão linguística a ser estudada, né, de um processo linguístico, um processo lexical que precisava muito ser estudado. Eu sei que outras pessoas já estudaram Piqui de Japonvá
sob diferentes perspectivas, né? Na questão da botânica, na questão da economia, né? Tem todas essas questões, mas seu trabalho, para mim, é de uma importância, assim, sem tamanho. E só mais uma questão, eu gostei muito da perspectiva da ciência que você trouxe para o texto, né? Achei que ficou muito legal, eu fiz uma observação lá naquela tabela, só para a questão de uma primeira palavra, é claro que você não tem que explicar textos que são da botânica, né? Você não precisa explicar isso, mas depois eu quero que você veja uma observação que eu fiz lá logo no início, achei muito, mas muito bom mesmo. Eu estou me sentindo, assim, agraciada pelo seu trabalho, e por isso eu agradeço muito. Parabéns. Obrigada, Roseles. Eu agradeço todas as considerações, são de grande importância para mim, né, essa segunda visão, né, sobre a minha pesquisa, e serão consideradas todas as sugestões. E fico muito feliz, você lembra, né, quando você foi me instigando, né, a pensar o que eu estudaria, né, sabia que eu queria na área da linguística, mas não sabia o que tinha aqui para mim estudar. E como você falou, eu acredito que seja coisa de destino mesmo, porque essa pesquisa não caberia a outra pessoa, senão a mim, né, eu ser justamente quem eu sou, filho de catadores de pequi, também já catei muito pequi na minha vida, como o Socorro já falou, né, meu pai me pagava, realmente pagava, todos os meus irmãos também pegavam, e isso é muito, muito importante para a gente, até hoje meu pai lida com isso, nesse exato momento mesmo, ele está transportando o caminhão agora para outra cidade, tanto que ele nem está aqui assistindo, né, a defesa, porque ele está trabalhando com isso. Quando o Socorro me pedia as fotos, rapidinho eu tinha as fotos, porque eu descia, eu moro um pouquinho longe, né, mas eu descia lá onde que ele mexe e tirava as fotos, porque pequi lá tem de sobra de tudo quanto é jeito. Da minha parte é isso. Muito obrigada. Obrigada, né, a professora Roseles, pelas contribuições, pela leitura cuidadosa, mesmo num tempo curto, né? A professora Zoraide também, nós vamos rever as observações, né? Fazer os ajustes. Nós trabalhamos bastante, né? Após o envio do texto, fizemos algumas correções já. Isso passou, Micael, que é assim mesmo. Né? E ainda vamos fazer a revisão cuidadosa, né, do texto. É claro que o texto não tem tantos problemas assim, senão nem seria liberado, né, mas está ótimo o texto dela e o que falar da Micaélica, né? Agora é minha vez de falar. Essa mulher forte aí, né? É forte e um olhar tranquilo, né? Mas de grande respeito. Ela é pesquisadora nata, Micaélica. Ela estudou a teoria e eu ficava preocupada. Ela não vai entender isso. Você está compreendendo, Micaélica? Sim. Então, o que é isso? Isso é isso, isso, isso. Né? E, assim, é muito pouco tempo fazer a monografia. A monografia não é um ano e meio, né? Começa em março e termina praticamente em setembro, né? Porque já tem que defender, não sei para que tanta pressa, eu ainda não compreendi isso no departamento, né? Tem que vai até o final do ano, mas a gente não compreende muito bem. Mas praticamente em um ano e um mês, o aluno faz uma monografia, sendo que há mais tempo previsto no calendário da Unimotes para isso. É a maturidade dela, maturidade teórica, metodológica, ela anota tudo e eu falo, gente, ela vai se esquecer. Não, quando eu recebi o texto estava com o ajuste feito e a dúvida também. Micael, envia sua dúvida, tá? Qualquer dúvida sua, você pode anotar no texto. Por isso, não, o texto vinha com as perguntas, as dúvidas, né? Isso eu não compreendi, o que é isso, o que é aquilo. E nós trabalhamos lado a lado. Eu, assim,
orientou Micaela, que sim, eu enviava os textos, ela lia, né? Mas o tempo todo uma companheira de pesquisa, uma companheira, eu ficava com muito cuidado, prestando atenção, para ver até onde ela ia. Eu falei, até onde ela vai com isso? Eu falei, será que dá tempo de fazer um glossário, Micaela? Aí enviei uma tese para ela, orientada pela Cândida, né? Enviei uma tese para ela sobre as rendeiras, né? Enviei uma tese, enviei da Vera também, lá de Goiás, né? Uma tese da Vera para ela ver o glossário, da Lívia da USP e tudo. E, no outro dia pela manhã, ela mandou o glossário todo. Eu falei, você vai rascunhar. Aí eu fiz poucos ajustes no glossário, né? Após o envio do texto, nós fizemos mais alguns ajustes. E eu via que quando ela esquecia algum detalhe, pouquíssimos, né? Como o descarnar, desculpar, e eu sei por quê, né? Porque aparece como adjetivo, como nome também. Mas eu falei, mas aqui para o glossário vai como verbo, né? Por causa da pergunta. Né? E também a forma do participo, que aparece como resposta para ela. Por isso que ela coloca como o participo, às vezes, como adjetivo, né? A gente tem uma certa dúvida e ela coloca como nome, né? E não foi possível corrigir em tempo. Então, ela é isso aí, ela está pronta. Ela está pronta para o mestrado, né? E com ótimo orientador da área, né? A UFMG tem, o Berlândia também tem, né? Ela pode escolher onde ela vai fazer o mestrado, precisa fazer, porque ela tem muito conhecimento, ela é dona dela, né? Ela é dona e ela vai longe, longe mesmo. Está de parabéns, Micaélica. Claro que a gente vai fazer algumas publicações em relação ao seu texto, vamos participar de eventos, né? Do GT Lex, né? Do grupo do Lex do Brasil, ela vai, quase que ela foi comigo a um evento, né? Mas aí, o ano que vem, ela já vai para um evento apresentar a pesquisa dela, e é o maior evento da área do Lex, né? Onde ela vai encontrar a Ieda Alves, o Aderlândia, a Cândida, e o Guilherme Fron e outros teóricos, né, que organizam a área do léxico do Brasil, vai encontrar Zoraide, Roseles, né, esse pessoal todo também no evento, porque são pesquisadores da área do léxico, né. Então, agradeço imensamente, carinhosamente, afetivamente ao companheiro dela, né, que, como ela diz, né, nas madrugadas fez café para ela e manteve-se sempre ao lado dela, mas constantemente. Eu acho que ela não tinha ideia de que eu estava prestando atenção, porque eu preocupo com a saúde, né, até onde vai, onde não vai, o cansaço também, e a toda a família, os pais da Micaélica, os irmãos também, que, né, ai, Micaélica, a gente troca essa foto no questionário de piqui rachado. Daqui a pouco ela me manda 10 fotos, 9 fotos de piqui rachado, porque a foto usada no questionário foi retirada da internet, da Embrapa, né? E vai ficar no questionário a foto que foi usada, mas no glossário vai ser a foto da autoria dela. Ela tem um acervo de fotos, um acervo imenso, né? A gente vai publicar isso também, como não é amanhã nem depois, em 2024, tem 2024, 2025 para isso, né? Até porque ela tem outras coisas para fazer também. Então, muito obrigada e o meu abraço para a família. É claro que depois o pai dela vai assistir, né, a apresentação dela, por isso que a gente está gravando. E muito obrigada pela parceria, Micaélica, né, pelo tanto que eu aprendi e também pelo tanto que você aprendeu. Você aprendeu muito, cresceu muito, né? Muito obrigada. Agora nós vamos nos ausentar por 5 minutinhos e retornaremos em breve.